Meus caros colegas, mais do que isso, meus queridos amigos, peço sua licença para me apresentar. Eu sou Jaime Muraovski, pediatra geral, convicto e atuante há quase 3/4 de século. Fui professor titular de pediatria em Santos por quase 40 anos e sou autor do livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento. É um livro útil para os colegas mais jovens, especialmente aqueles que estão no início de suas carreiras. Também sou autor do livro Pediatria, Urgência mais Emergências, útil no serviço de pronto-socorro, e da cartilha de amamentação, além do veículo de atualização continuada Pediatra In. Quando eu entrei no 4º ano, comecei o 4º ano do meu curso médico na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, começou o meu curso de pediatria com o professor Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, que saudades! Ele era um excelente didata. Ele começava sua primeira aula do curso, que era a aula de amamentação, dizendo: o leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido e para o lactente, e nenhum outro alimento pode substituí-lo com vantagem. Mas, na falta do leite materno, completá-lo com uma mamadeira preparada com leite de vaca diluído a 2/3. 2/3 é 2 partes de leite e 1 parte de água. E acrescentado de 5% de açúcar e 3% de maisena. Às vezes podia ser creme de arroz ou farinha de aveia. Dar quanto aceitar até deixar resto, aproximadamente a cada 3 horas. Em relação ao título da palestra que me foi dado, Os Segredos do Aleitamento Materno nos últimos 60 anos, vamos fazer uma viagem no tempo. As gerações humanas sobreviveram e se sucederam, porque no início os filhotes dos seres humanos eram amamentados pela própria mãe e dela recebiam o alimento ideal, tanto para sua sobrevivência como para seu crescimento inicial. Depois, com o tempo, as mães da classe alta deixaram de amamentar, mas as crianças continuaram a ser amamentadas com leite de peito, pelas amas de leite. Algumas crianças chegavam a morar nas casas das amas de leite por até 2 anos. Vejam que o ambiente em que as crianças eram criadas teve tanta importância na formação de sua personalidade quanto os caracteres herdados através de sua genética. As amas de leite também eram mães, e assim elas amamentavam simultaneamente os filhos da patroa e seus próprios filhos. Essas crianças amamentadas, numa mesma época, no mesmo lugar, pela mesma mulher, mesmo sem terem qualquer relação de consanguinidade entre si, designavam-se irmãos de leite. Irmãos de leite. Em alguns casos, brincavam juntos e chegavam a crescer juntos. Com as amas de leite, continuava o leite humano, embora agora com ligações afetivas distorcidas. Mais tarde, com o progresso, com a industrialização, as amas de leite deixaram de ser disponíveis. Assim, com o avanço da industrialização, as mulheres foram arregimentadas como força de trabalho nas fábricas e se tornaram operárias. Então, passou-se a fornecer para as crianças o
um leite mais facilmente disponível. Qual era o leite disponível? O leite de vaca. E ele era oferecido em mamadeira. Só uma curiosidade: há registros de mamadeiras sendo utilizadas desde 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos atrás. Já as mamadeiras de vidro com bicos de borracha, aquela que estamos mais acostumadas, foram patenteadas em 1845. Mas o leite de vaca foi feito para o bezerro. Veja a desproporção. Bebê versus bezerro. O leite de vaca, a sua composição não seria exagerada para o bebê humano? Aí me lembrei dos ensinamentos do meu professor de pediatria, professor Pedro de Alcântara, que veio com a ideia: vamos diluí-lo em água. 2/3. O que é 2/3? O que significa isso? 2 partes de leite e 1 parte de água. Parecia ser uma boa proporção para tornar principalmente a quantidade de proteína do leite de vaca adequado ao crescimento de uma criança. Mas, com essa diluição, ocorria também, ao mesmo tempo, um decréscimo dos carboidratos e consequente diminuição do fornecimento calórico. E esse fornecimento calórico se tornava insuficiente. Qual a solução prática? Adicionar carboidrato. Carboidrato é uma excelente fonte calórica. Qual o carboidrato mais facilmente disponível na prática? Açúcar. Mas aí o leite ficava muito doce, exageradamente doce. Solução inteligente: usar uma parte de açúcar e outra parte também de carboidrato, mas não doce. O mais fácil, na prática, era a maisena, às vezes também substituído por creme de arroz ou farinha de aveia. O valor do leite humano continuava reconhecido, mas sendo realista, naquela época, nem todas as mães amamentavam. Ou então, não amamentavam o suficiente. E as crianças precisavam de leite. Precisavam do leite até para sobreviver. Após a Segunda Guerra Mundial, com a queda da natalidade e a intensificação da industrialização, começou uma promoção dos substitutos do leite materno. Substitutos do leite materno. E também por necessidade de sobrevivência econômica e por serem arregimentadas como força de trabalho nas fábricas, as mães pobres desmamavam precocemente seus filhos e forneciam o quê? Leite de vaca. Acontece que também precisavam preparar o leite para o dia todo, elas estavam fora e na época não dispunham de geladeira. Por curiosidade, a primeira geladeira construída no Brasil foi em 1947, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Santa Catarina. Olhem só, vocês catarinenses foram os responsáveis por trazer a geladeira para o Brasil. Mas naquela época, sem geladeira, o leite se contaminava. Se contaminava com o quê? Se contaminava com bactérias intestinais. Hoje chamamos enterobactérias. Já que os recursos sanitários, os recursos higiênicos eram precários e eram insuficientes. E olhem, até a lavagem das mãos ainda não era um hábito bem instituído. Consequência inevitável: diarreia. Diarreia bacteriana. Diarreia causada por bactérias. Naquela época, nem se falava em vírus, mas bactéria era mais importante. Diarreia causava desidratação pela perda de água e eletrólitos. Aprendemos a tratar as crianças desidratadas dando soro intravenoso, quer dizer, soro diretamente na veia. Na época, me lembro bem,
Nós internos, nós residentes, ficávamos muito satisfeitos com o resultado inicial. Mas, se a desidratação era corrigida, a diarreia persistia, a desnutrição se acentuava e as crianças acabavam morrendo. E elas morriam do quê? A gente colocava, eu lembro bem, a gente colocava no atestado de óbito broncopneumonia. Causa da morte? Broncopneumonia, porque esta era a causa final do óbito. Na época, a mortalidade infantil era muito alta. Em 1960, fazem 60 anos, era de 124 por cada 1.000 nascidos vivos. Vejam a diferença comparando de hoje, que é apenas 7,5 por cada nascidos vivos. De 124 para 7,5, uma redução de 94%. Assim que me formei na Faculdade de Medicina da USP, fiz um ano só, de residência no Hospital das Clínicas. Foi muito importante para mim, foi muito importante para a minha formação. Por que não fiz segundo ano? Não fiz o segundo ano, porque notei que naquela época ele ainda não estava bem estruturado, estava muito no começo, não valia a pena. E cá entre nós, eu precisava começar a trabalhar. Com a ajuda do meu pai, abri meu consultório no bairro do Ipiranga, bairro onde nasci, onde morei muitos anos, e fui me oferecer para trabalhar, de graça naturalmente, no ambulatório da Clínica Infantil do Ipiranga, que ficava lá perto. Ali, eu tratava a população pobre. Uma população pobre, mas não miserável, porque eram famílias de operários. Então, no ambulatório, eu recebia crianças magras, crianças pálidas, crianças barrigudas. A gente dava vermífugo, dava ferro e reforçava a alimentação. Como reforçava a alimentação? Com leite de vaca, nas mamadeiras, preparadas no lactário da própria Clínica Infantil de Ipiranga. E esse leite era dado para as famílias pobres. Era doado sem custo. A criança voltava um mês depois, era outra. A gente quase não reconhecia. Mais tarde, com a abertura do serviço de emergência da Clínica Infantil de Ipiranga, eu passei a dar plantão, principalmente para ganhar alguma coisa, né? E lá, no serviço de emergência, no pronto-socorro, eu me surpreendi com uma realidade diferente. Porque no ambulatório era pobreza, mas no pronto-socorro era miséria. Vejam a diferença, pobreza versus miséria, miséria versus pobreza. Porque vinha gente no pronto-socorro, vinha gente sem recursos de todo São Paulo, porque naquela época não havia disponíveis serviços de pronto-socorro gratuitos e de boa qualidade. E a mortalidade infantil era alta, muito alta. A causa dessa mortalidade era a desnutrição associada à diarreia. Não só diarreia aguda, diarreia persistente em crianças desnutridas. A diarreia era de causa infecciosa e a infecção era por bactérias. Na época nem se falava em vírus, mas realmente a maioria das diarreias eram por bactérias. Aí me surgiu a ideia de pesquisar qual era a bactéria responsável. Sabendo a bactéria, eu poderia fazer a indicação do melhor antibiótico para a bactéria. Fiz pesquisas muito adiantadas para a época, e cá entre nós, adiantadas até para hoje. Com essas pesquisas, nós descobrimos que a bactéria causadora, a bactéria principal, era Escherichia coli enteropatogênica, conhecida pela sigla de EPEC, particularmente o sorogrupo O111. Mas, após mil casos tratados, com e sem antibiótico, o que era determinado por sorteio, duplo cego, a conclusão: antibiótico não servia para nada. Mas, com esse trabalho, fiz minha tese de doutoramento já na Faculdade de Medicina da USP e fui convidado para ser professor de pediatria da recém-criada Faculdade de Medicina de Santos. Logo no início, constatei que em Santos também havia crianças desnutridas, e desnutridas desde a fase de lactente.
com diarreia prolongada, mais do que prolongada, persistente. E desmame precoce era a regra. Encontrei lá em Santos um grupo maravilhoso de colegas, com o qual iniciamos o resgate do aleitamento materno na zona litorânea. Quando o bebê nasce, nasce uma mãe. Olha, nasce também um pai. Não vamos esquecer. A sobrevivência do recém-nascido depende de sua alimentação inicial. Interessante, né? O recém-nascido, depois que sai do útero materno, ele vai depender da sua alimentação. Então surge a pergunta: por que amamentar? Porque a saúde física depende da nutrição e está relacionado com o crescimento. Isto é, a saúde física precisa de defesa, quer dizer, precisa de uma proteção. Proteção contra o quê? Proteção contra infecções. Infecções já foram muito importantes, mas continuam sendo. Mas, atualmente, nós damos grande importância às doenças imunológicas e às doenças degenerativas. Isso tudo depende da nossa saúde física. Então, o estado nutricional no primeiro e fundamental ano de vida pode ser comprometido por um alimento inadequado. Nós falamos em alimentação normal. O que é alimentação normal? Alimentação normal é aquela que garante um estado nutricional ideal do ser humano. Então, no primeiro semestre de vida, quer dizer, durante 6 meses iniciais de vida, a alimentação normal, curiosamente, é constituída de um único alimento. Então, toda alimentação normal é um alimento só. Qual é esse alimento? Leite materno, desde que ele seja ministrado em regime de livre demanda. Isso significa de acordo com as necessidades de cada bebê. Já a criança cresce, né? E no segundo semestre, e mais ainda no segundo ano de vida, olha, o leite materno continua sendo fundamental. Vejam, continua estando em primeiro plano. Mas aí já não é suficiente. Ele precisa de uma complementação, isto é, do fornecimento de alimentos ditos complementares. Então, volto a insistir que é importante se atentar ao estado nutricional no primeiro ano de vida, que não é só para um bebê sadio. Esse estado nutricional repercute para toda a vida da pessoa. O recém-nascido, e isso continua ocorrendo no lactente, tem uma deficiência imunológica. Interessante, né? Será que a natureza esqueceu de dar um suporte imunológico para o ser humano? Não, ela forneceu um suplemento biológico para corrigir essa deficiência imunológica. E esse suplemento biológico é o leite materno. Isso significa que o recém-nascido e o lactente têm uma dependência biológica da mãe. Na saúde, é saúde física, mas não é só saúde física. Importa também a saúde mental. Saúde mental está relacionado ao desenvolvimento neurológico. Quando a gente fala em desenvolvimento neurológico, estamos pensando na aquisição de habilidades. E essas habilidades são motoras e são habilidades intelectuais. Mas a saúde mental depende do desenvolvimento neurológico, mas não é só isso. Depende também de um vínculo. Esse vínculo é um vínculo emocional e é um vínculo social. O leite materno é necessário para a maturação do cérebro. E a maturação do cérebro
leva ao desenvolvimento neurológico, ao desenvolvimento motor. Com tudo isso, o desmame precoce não é raro e, aliás, é cada vez mais frequente. O que causa o desmame precoce? Pode ser uma aberração? Não. O desmame precoce pode ser causado por ansiedade. Quer dizer, ansiedade pode levar ao desmame precoce. Pode ser causado por informações inadequadas sobre as dificuldades da amamentação e as vantagens do leite artificial. E, nos dias de hoje, nos tempos atuais, a volta da mãe ao trabalho, numa fase em que ela devia ainda amamentar, causa o desmame precoce. Então, não amamentar não tem importância? Não, e tem consequências. Quais são essas consequências? É interessante, varia, né? Varia nas famílias pobres, quer dizer, nas famílias sem recursos, já foi, e inclusive nos lugares pobres, e o Brasil tem muito, infelizmente, ainda, né? Pode ser a diferença entre viver e morrer, amamentar ou não amamentar, pode ser a diferença da criança entre viver e morrer. Mas isso nas famílias pobres. Mas nas famílias de todos os níveis, pode ser a diferença de qualidade de vida. Então, agora surgem as perguntas básicas, né? Por que amamentar? Como médico, pediatra, eu sempre achei que tratar os doentes é necessário. Mas, com o tempo, eu logo verifiquei e me convenci que tratar é necessário, mas não é suficiente. O importante é prevenir. E damos cada vez mais importância à atitude e às medidas de prevenção. E, quando a gente fala em prevenção, vem a importância da amamentação. Gosto dessa frase. Se a farmácia vendesse um remédio que protegesse o bebê contra infecções, protegesse contra alergia, tornasse o bebê mais inteligente e, olha, até prevenisse câncer, você compraria esse remédio? Lógico, né? Olha a surpresa, boa surpresa. O leite materno faz tudo isso. Então, o melhor início da vida é o leite materno. Por quê? Porque o leite materno é responsável por um crescimento normal. Ele acarreta um desenvolvimento adequado e faz a prevenção das temíveis doenças degenerativas. Eu falei em desenvolvimento. Desenvolvimento é interessante, a palavra desenvolvimento. Ela começa com o prefixo des. O prefixo des significa sair. Sair de onde? Sair do envolvimento. Sair do envolvimento para onde? Rumo à independência. Então, o leite materno é um alimento essencial. E olha que interessante, é um alimento completo no primeiro semestre de vida. Completo, não precisa nem de água. Ele disse que ele é completo. Completo por quê? Porque, entre outras coisas, ele tem um efeito protetor. Efeito protetor contra as infecções. Olha, aqui está a diarreia em negrito. É um efeito protetor contra a diarreia. Diarreia já foi uma grande causa de morte das crianças brasileiras, até 1 ano de idade principalmente. Mas até hoje é importante. Além da diarreia, as infecções das vias aéreas superiores, tão comuns, as otites de repetição e as infecções, a infecção urinária. E o mais interessante, a criança é protegida pelo leite materno enquanto está mamando, né? Não, olha a coisa impressionante. Existe uma persistência da proteção. Quer dizer, aquela proteção que é dada pelo leite materno, agora persiste. Como persiste? Porque o leite materno faz uma estimulação do sistema imune e, por isso, a proteção persiste. Leite materno, proteger contra a infecção já seria bastante, né?
Mas olha, tem mais. O leite materno protege contra a alergia. Se a infecção hoje diminuiu um pouco a sua importância, a alergia aumentou, né? Como que o leite materno protege contra a alergia? Porque o leite materno, o leite de peito, produz citocinas protetoras. Essas citocinas protetoras induzem IgA. IgA é imunoglobulina A protetora. E diminui a IgE, que é a imunoglobulina alérgica. Mas não é só isso, já seria bastante, né? Mas olha, leite materno protege contra o temível câncer. Existem dados estatísticos mostrando que o leite materno reduz o risco de leucemias e reduz o risco de linfomas. E obesidade, hein? Eu me lembro do meu tempo, no começo da minha atividade médica, nossa grande preocupação era a desnutrição. Desnutrição era o nosso grande problema. Curiosamente, hoje, desnutrição ainda tem a sua importância, mas nós estamos mais preocupados com o contrário, com a obesidade. Então, a obesidade tomou o lugar da desnutrição nos problemas de saúde. E, isso é dado estatístico, cada mês de leite materno exclusivo reduz o risco de obesidade em 4%. Mas o leite materno protege também contra a dislipidemia, arteriosclerose, outro grande problema atual. Protege contra a cárie, né? Olha, a cárie ainda existe bastante, né? E olhe que existe um termo médico, que é a cárie da mamadeira. Quer dizer, porque a mamadeira em si produz cárie. E protege contra a diabetes, outro problema importante atualmente. E não é só que o leite materno protege. No leite de vaca existe um fator diabetogênico. Quer dizer, o leite de vaca promove o diabetes. O leite materno favorece a mastigação. Olha que interessante, né? A mordida correta é favorecida pela amamentação. Favorece a linguagem, tão importante na nossa atuação na comunidade. Favorece o hábito intestinal, quer dizer, protege contra a diarreia e contra a constipação. Protege o desenvolvimento intelectual, tão importante, né? E, além disso, juntando tudo isso, dá segurança, favorecendo um vínculo materno, quer dizer, um vínculo do filho com sua mãe. Então, agora, fazendo perguntas práticas, né? Quando nós vamos iniciar a amamentação? Depois que o bebê sai do berçário. Não, logo depois que ele nasce. Não, muito antes do bebê nascer. Antes do bebê nascer, como? Pela educação. A educação sobre a amamentação já deve iniciar na idade escolar. A escola deve educar sobre a amamentação e depois deve ser implementada, já pelo obstetra, durante a gestação. Vejam essas figuras da sala de parto. Aqui vemos uma criança com parto normal. Então, a mãe, o bebê nasceu, a mãe já está amamentando, enquanto o obstetra está complementando o ato obstétrico. Mas hoje a maioria das crianças nascem com cesárea. Olha, mesmo na parto cesárea, o aleitamento materno deve começar ainda na sala de parto. Deixa o obstetra completar o ato cirúrgico. Essas são imagens que são muito ligadas a mim, porque quem está aqui é o meu bisneto. Mas vocês são capazes de imaginar? Eu já sou bisavô, e quem está aqui é minha neta, que acabou de dar luz, está amamentando ainda na sala de parto, ajudada pela sua neonatologista,
que por sinal foi minha aluna e minha discípula. E voltando um pouco à história, né? O primeiro berçário foi em Paris em 1893. E com o berçário surgiu a incubadora, que os franceses chamavam de conveuse, que era baseada numa chocadeira de ovos. Olhem, a chocadeira de ovos inspirou a incubadora. Em 1942, Moloney, junto com seus colegas, criou no Hospital de Los Alamos, em Detroit, o grupo Cornelian Corner. Esse nome foi dedicado a Cornélia, Cornélia dos tempos romanos, uma mulher que, quando foi solicitada para mostrar suas joias, muito sábia, ela apresentou tudo o que tinha de valor, seus filhos. O grupo Cornelian Corner fez pesquisas focando a saúde mental e a saúde psicológica das mães e dos respectivos bebês. E a conclusão foi que é importante o contato íntimo do bebê com sua mãe e também com seu pai, para seu desenvolvimento harmonioso e tranquilo. Dando sequência, já em 1946, Edith Jackson implementou o primeiro rooming in, que entre nós hoje conhecemos como alojamento conjunto. Alojamento conjunto é um sistema em que o recém-nascido normal não é levado para o berçário, mas desde o seu nascimento permanece o tempo todo ao lado da mãe enquanto ela está na maternidade. Então, rooming in no Brasil recebeu o nome de alojamento conjunto. E o alojamento conjunto foi aprovado pela Academia Americana de Pediatria em 1971. E olha, não ficamos atrás. Ele foi recomendado pelo Ministério de Saúde do Brasil já no mesmo ano, em 1971. E foi implantado em Brasília no início, pouco depois, 1977. E em 1983 houve a implantação do alojamento conjunto em todo o nosso país. Vejam, alojamento conjunto, isto é uma foto real, começou em 1974, na Santa Casa de Santos e no Hospital Guilherme Álvaro, também de Santos. Agora vamos fazer uma parte didática e tentar tirar as dúvidas que são comuns até hoje entre as mães. Qual a melhor posição para amamentar? Acho muito ilustrativa essa figura, porque mostra que existem várias maneiras de amamentar. Não existe uma maneira rígida, isso vai depender das possibilidades da mãe e pode variar nos diversos momentos de acordo com a sua necessidade. Isto aqui é dos dias de hoje. É meu bisneto. Vocês imaginem? Meu bisneto sendo amamentado ao peito logo depois do seu nascimento. Então, surge a pergunta básica. Como se deve alimentar a criança? Eu gosto dessa tradição judaica, que diz que a primeira refeição da vida deve começar com a primeira mamada no peito esquerdo, porque o peito esquerdo fica bem perto do coração. Algumas perguntas de ordem prática. Qual é a duração da mamada, hein, doutor? Bom, o primeiro peito até esvaziar. E o segundo peito? O segundo peito até quando a criança aceitar. Ela mesmo larga. E uma das coisas que pode acontecer durante a mamada é o bico rachado.
Ah, então o bico rachado impede a amamentação? Não, não impede. Mas atrapalha? Ah, atrapalha um pouco. Mas com uma boa orientação profissional é possível vencer esse obstáculo. E chupeta, hein? Chupeta atrapalha? Olha, eu sempre fui contra a chupeta. Nenhum filho meu usou chupeta, nenhum neto meu usou chupeta, o bisneto não usa chupeta. Mas eu compreendo também que muita gente necessita do uso de chupeta. Então, saber que chupeta atrapalha um pouco, mas desde que seja muito necessário, pode usar em condições adequadas. Primeiro, usar uma chupeta ortodôntica. Segundo, não usar a chupeta o tempo todo. Às vezes a criança nem quer a chupeta e estão empurrando a chupeta na boca dele. Então, usar só naqueles momentos. Quais são aqueles momentos? Principalmente momentos de cólica, né? Então, isso ajuda. Ou então, às vezes, para a criança ficar mais tranquilo num período mais longo que vai entre as mamadas. Não é muito comum, mas já em períodos mais prolongados, a mãe que amamenta pode engravidar. Bom, ela engravidou. Ela pode amamentar? Pode. Pode continuar a amamentação até, naturalmente, nas fases finais da gravidez. E uma preocupação atual das mulheres, com toda a razão, né? Amamentar engorda. Ah, eu vejo mães que amamentam, elas engordam. Engordam porque elas não agem adequadamente. Se ela tiver uma alimentação correta, não precisa comer demais, não. Só ter uma alimentação correta, que geralmente é alimentação normal, com um pouquinho mais de calorias, né? E então, amamentando de maneira adequada, e com alimentação adequada, amamentar não engorda. Cá entre nós, até facilita o emagrecimento, é fácil entender. A criança está tirando calorias da mãe. Ah, outra preocupação atual, né? Ter uma mama bem feita, se possível perfeita, é o ideal das mulheres. Ah, então amamentar vai deformar a mama? Interessante. Hoje se sabe que a amamentação ajuda até, ajuda a manter a forma adequada da mama. Outra pergunta frequente: mãe que amamenta pode fumar? Olha, cá entre nós, ninguém deve fumar. Nem homens, nem mulheres devem fumar. Então, a mãe que amamenta também não deve fumar. Ah, mas ela é muito viciada. Ou ela amamenta, ou ela fuma, ou ela tem que parar de amamentar. Bom, nesse caso, vamos diminuir ao máximo possível o número de cigarros. Isso até às vezes ajuda a mãe a parar de fumar. E fumar longe das mamadas. A mãe que amamenta fica doente como todos nós, né? E quando ela está doente, veja um caso aqui, ela está resfriada, ela pode amamentar? Olha, desde que seja uma doença desse tipo, resfriada, pode amamentar sim. É lógico, foi doença muito grave, aí é outra coisa a ser discutida. Mas essas doenças comuns, tipo resfriado, com os cuidados, olha, lavar as mãos, usar máscara, pode amamentar. E hoje, não era assim quando eu era bem jovem, mas hoje as mulheres também gostam de torcer no futebol. E, e não é só torcer dentro de casa, não. Elas gostam de ir no estádio. E olha, vejam, o time argentino Racing fez um gol de placa. Ele criou uma camisa discreta para que mães torcedoras que amamentam possam amamentar, como disse, discretamente no estádio.
Mãe que amamenta e trabalha fora, e olha, hoje isso é comum, hein? Então, ela deve desistir da amamentação? Não, ela deve se adaptar. Hoje em dia a gente tem que se adaptar em muita coisa, não? Então, aqui nós temos um exemplo que nós vimos muito na pandemia. A mãe passou, as mulheres passaram a trabalhar em home office. Então, as mães puderam aproveitar a oportunidade para amamentar durante o trabalho. E agora voltaram ao trabalho presencial, mas sabem que o seu direito de amamentar continua garantido por lei. A licença maternidade, desde 1943, ela começou com 84 dias. Depois, a partir de 1988, com a Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho, foi aumentada para 120 dias. E as empresas cidadãs concedem mais 60 dias, isto é, um total de 180 dias, 6 meses. As empresas devem acolher as mães e incentivar as suas carreiras. É bom para as mães, mas é bom também para as empresas. Mas hoje nós temos também a licença paternidade. É muito mais recente, né? Antigamente, a licença paternidade começou com uma falta. E essa falta era justificada para o pai ir fazer o registro civil do bebê. Em 1988, essa licença paternidade passou a ser uma licença remunerada de 5 dias. E as empresas cidadãs concedem mais 15 dias. Isto é, nas empresas cidadãs, a licença remunerada para os pais é de 20 dias. Mas a mãe voltou ao trabalho presencial e tem dificuldades em amamentar no trabalho. Então ela deve recorrer à fórmula, já que ela tem que trabalhar e tem dificuldade para amamentar no trabalho, ela deve passar para a fórmula. Olha, a fórmula atualizada, e eu acompanhei bem isso, é um avanço, né? A fórmula que nós expomos hoje em dia é um grande avanço. Mas interessante, com todo esse progresso, o leite materno é uma proteção sem igual. Vejam que a palavra proteção está destacada, porque o leite materno é uma proteção, porque a amamentação não é só um processo nutricional. Olha, um importante processo nutricional. Podia ser só isso, mas não é só isso, porque a amamentação constitui um vínculo de afeto pela ligação especial que dá entre o bebê e a mãe no importante início da vida. Gosto dessa figura. Amamentar instintivo. Vejam vários animais selvagens, bem diferentes, e todos eles amamentam. Quem ensinou eles a amamentar? Ninguém. Isso é instintivo. Então, toda mulher normal, que também é um ser animal, né? Então, toda mulher normal capaz de ter filhos, também é capaz de dar-lhe o leite necessário. Amamentar é instintivo, mas não é só instintivo. Amamentar, principalmente na nossa sociedade, implica em educação. E nós damos a nossa contribuição com a Cartilha da Amamentação, desde 1997, que ensina a técnica, mas olha, desde a capa já mostra que a amamentação significa também doar amor. Amamentar é um processo instintivo, mas é também um processo de aprendizado que precisa de objetos para esse ensino. Então, para implementar a amamentação, é preciso educar. A taxa de amamentação nos países pobres é de 96% atualmente. E nos países ricos,
reduz para 79%. Por que essa taxa de amamentação diferente? Porque a taxa da amamentação depende de fatores econômicos, mas não só de fatores econômicos. Depende também de fatores culturais e depende de educação continuada. E nós precisamos participar dessa educação continuada. Por isso, educação é tão importante. No dicionário diz que educar é dar ensino, é instruir. Ou seja, é proporcionar os cuidados necessários para um pleno desenvolvimento da personalidade. Pleno desenvolvimento da personalidade significa independência intelectual associado com uma atitude personalizada. Educar é transmitir nossas raízes e criar asas para ele voar sozinho. Gosto dessa figura. As raízes permanecem para fixar, mas existem asas que permitem voar. Isso implica em educação. Educação não é um processo simples, não. É um processo amplo, que inclui pai, inclui mãe, inclui toda a família. Inclui a escola é importante, e também a sociedade em que nós vivemos. Para amamentar é necessária educação. Educação é fundamental, mas não é suficiente. Precisa também dar apoio. Então, fazemos associação de educação com apoio. Quando a gente fala em apoio, está se pensando em apoio profissional, quer dizer, dos especialistas, desde a gestação até a fase pediátrica da amamentação. Mas não é suficiente. Felizmente, hoje dispomos de grupos de apoio comunitário. Olha que gente bacana. São voluntários que se dirigem principalmente para a população carente que necessita desse apoio. E aqui nós estamos apresentando a rede social de amamentação da costa da Mata Atlântica. Vejam um nosso grupo maravilhoso que inclui a minha querida e amiga Keiko Teruya. Manter a tradição, manter a estrutura básica é preciso. Modernização, quer dizer, atualização é necessário. Eu gosto disso. Tradição com atualização. Tradição não deve ser desprezada, mas ela deve ser modernizada de acordo com as necessidades atuais. Já mencionamos que a sobrevivência do recém-nascido depende da sua alimentação inicial. Enquanto ele está na barriga da mãe, ele é alimentado pela própria mãe. Mas depois que nasce, quando ele se torna recém-nascido, a sua sobrevivência já não depende mais disso, depende da alimentação que lhe é fornecida inicialmente. E mesmo com todo esse progresso proporcionado pela tecnologia moderna, curiosamente, o leite materno continua insubstituível. E o leite materno é insubstituível. Mas é insubstituível para quê? Para um perfeito desenvolvimento. Um desenvolvimento físico, um desenvolvimento mental e, importante, um desenvolvimento social. Amamentar é mais do que nutrir. Amamentar é mais do que criar. É também um ato de amor. Amamente seu filho. Você e ele serão recompensados.